Fala, meus bitloucos de uma figa, estamos aqui mais uma vez para o Blockchain Conference Brasil Talks, com os caras mais importantes do mercado. Aqui, do meu ladinho, você tem o Cássio Gusson, meu parceiraço, jornalista, escritor e redator do Cointelegraph Brasil, principal revista, né, de notícias do mundo. E nós temos aqui, Cássio, a honra de ter um dos caras, se não o mais importante do Brasil, Diego Colin, que ele é da diretoria, Cássio, não é qualquer coisa, não. Ele ajuda a fazer a estratégia de Bitcoin da Melius, que é a primeira empresa brasileira pública, ou seja, que está numa bolsa de valores, a comprar Bitcoin. Diego Colin, tenho o prazer de te anunciar aqui, seja muito bem-vindo, obrigado por bater esse papão aqui com a gente. Obrigado, Felipe, obrigado, Cássio, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, é sempre um prazer revê-los também e poder participar da educação do mercado, ao mesmo tempo que divulgamos esse extraordinário evento, que será o evento de vocês no final do ano. Nós que já prestigiamos vocês em outros momentos e sempre ficamos muito felizes com o resultado, ficamos muito felizes de ver o movimento crescendo e vocês evoluindo. Contem conosco aí para os próximos passos. Total, a gente que agradece, o conteúdo do Diego sempre é muito bom. E poder contar com a Melius no evento, com certeza engrandece ainda mais. E, obviamente, né, Diego, a gente está nesse trabalho aí também educacional, chegar a cada vez mais pessoas, entender que o Bitcoin é um negócio transformador. Vou deixar a primeira perguntinha aqui com o Cássio. É nóis. Primeiro, quer dizer, é uma honra, primeira vez que a gente está fazendo uma live com a baleia de Bitcoin. Sempre a gente noticia, escreve lá, baleia faz isso, baleia faz aquilo. Agora temos a honra de ter uma baleia cripto aqui. Ô, Diego, conta pra gente, quando que vocês decidiram que era a hora de fazer uma reserva, fazer essa mudança para uma empresa de reserva de Bitcoin? E o que isso realmente significa para as pessoas comuns, assim como eu, tipo, beleza, a empresa está comprando Bitcoin, mas não é só isso, né? Eu lembro que no Blockchain Rio, você, contou o que realmente isso significa, que não é simplesmente comprar Bitcoin e manter lá guardado, tem toda uma estratégia de negócio, de renda, de remuneração, tudo envolvendo isso. Conta para a gente aqui um pouquinho, para as pessoas entenderem melhor que não é só comprar Bitcoin e deixar lá parado. Ótimo, Cássio, muito obrigado pela pergunta. Aliás, como falávamos logo antes de entrar, nós que nos encontramos em vários eventos, né, em São José, a Blockchain Rio, e em outros lugares também. Então, esses rostinhos conhecidos nos despertam também muito, muito bem-estar, assim, ficamos muito à vontade com vocês. E quando foi que decidimos seguir por esse caminho? Basicamente, quando o mercado nos precificou em R$0. O Melius, melhor dizendo, valia R$0 como Enterprise Value ano passado, quando a empresa tinha 250 milhões de reais em caixa e valia os mesmos 250 milhões de reais na bolsa com a ação a R$2,60, hoje está R$4, efetivamente precificando todo o negócio operacional dela, que vende 5 bilhões de reais por ano, fatura 400 milhões, distribui 200 milhões de reais em cashback, faz sobrar 70 milhões de EBITDA, está crescendo 18% ao ano, sem dívida, a R$0. Então, nesse momento, isso tendo caído 95%, desde quando passou a valer 10 bi de reais em 2021, um ano depois de ter aberto capital na Bolsa. Então, Israel resolveu dar um passo atrás e tirar o chapéu de CEO, onde no lugar botou o Gabriel Loures, o diretor de crescimento, 8 anos de casa, ex-analista McKinsey, fez um MBA em Harvard e voltou ultra preparado para ser um operador muito melhor que o Israel, no chapéu de CEO. E o Israel botou o chapéu agora de dono, empreendedor, como ele sempre foi, ele que fundou a companhia, para resolver esse problema. O mercado não pode precificar o seu negócio a zero e achar que você vai ficar parado. Então ele, ao passar a ter mais tempo e foco em outras oportunidades, ele viu o que nós, a comunidade Bitcoiner, da comunidade cripto, e ele também já farejava, agora ele entrou mais de cabeça, que era o problema, por exemplo, dos juros negativos, né, Felipe? Aquele problema onde ele tem 250 milhões de reais em caixa, rendendo o CDI, mas
o CDI não é suficiente, porque o governo imprime muito mais moedas do que te paga no CDI. É assim por design, ele precisa imprimir mais do que te paga, senão ele não consegue pagar a dívida dele, né? E pior do que isso, nem o CDI, na sua totalidade, seria suficiente. Pior do que isso, o Israel vivia a realidade de uma empresa no lucro real, que dos rendimentos do CDI ele tinha que pagar 34% de imposto. Então, na prática, tinha 70% do CDI. E ele estava enxugando um gelo derretendo. O gelo era o tesouro que estava derretendo. Ele enxugava, tentando botar nos instrumentos, nos títulos de dívida do governo. Não era o suficiente. Dado o tempo suficiente, aquele negócio ia valer cada vez menos e menos e menos e menos. Então, é uma situação aterrorizante. Ele enxergou no Bitcoin uma solução para esse primeiro problema de tesouraria e resolveu, então, isso em novembro de 2024, que deveríamos fazer do Bitcoin nosso principal ativo de tesouraria, alocar a maior parte dos 250 milhões em Bitcoin, e começamos todo um processo burocrático, legal, de apresentar essa narrativa para os nossos acionistas, que então receberam as nossas propostas e votaram a favor delas em maio desse ano, 15 de maio, quando então nós compramos 190 dos 250 milhões de reais em Bitcoin. Mas, além disso, a gente concluiu, Cássio, que toda a nossa operação, que está indo muito bem, obrigado, só faria sentido ser medida, metrificada, em termos de quantos bitcoins gera e quantos bitcoins a gente tem. Porque clicou em nós que Bitcoin está fadado a ser o dinheiro do futuro, ou melhor, que tudo leva a crer que o Bitcoin ele caminha para ser uma boa reserva de valor no futuro, tomando o lugar de reservas de valor piores, como imóveis, títulos de dívida, ações. Nós não temos price target, tá, Cássio? A gente não dá alvo de preço, a gente não dá alvo de preço nem para o Bitcoin, nem para a nossa ação, nem diz quanto que a gente espera que ele performe. A gente está seguro que o futuro do Bitcoin é extraordinário, mas sim, não podemos ser específicos. E aí, sobre essa conclusão de que tudo o que importa é quantos Bitcoins você tem, e que o Bitcoin caminha uma trajetória de adoção explosiva, rapidíssima, a gente precisava acelerar a quantidade de Bitcoins por ação que tínhamos. E que uma das fontes seria a geração de caixa do nosso negócio, é verdade. Desde que nós convertemos o nosso caixa, nós já geramos mais $1 milhão de lucro e já convertemos tudo isso em Bitcoin, em mais 9 Bitcoins. Mas que a geração de caixa não seria suficiente e não seria obediente ao nosso compromisso com os nossos investidores de maximizar o resultado deles, né, dos nossos acionistas, porque nós temos todo um mercado de capitais que hoje acessa instrumentos de renda fixa e renda variável em condições muito ruins para os seus propósitos. Muitas pessoas investem em renda variável e renda fixa que acaba não protegendo eles da verdadeira inflação, da verdadeira diluição da moeda, enquanto a gente entendeu, tem e se comprometeu com o Bitcoin, que é exatamente a solução para esses problemas. Então, assim como outras Bitcoin Treasury Companies ao redor do mundo, o Melius sabe que a utilização do mercado de capitais e o lançamento de instrumentos de renda fixa e renda variável lastreados no Bitcoin podem ser um negócio muito bom para nós e os nossos acionistas, muito bom para os investidores que comprarem esses instrumentos, muito bom para o Bitcoin, que vai receber toda essa grana, muito bom para o mercado de capitais brasileiro, que finalmente vai ser bitcoinizado. E nós tínhamos uma solução ali que era de ganha, ganha, ganha. Ganharia o Melius, ganharia o mercado, ganharia o Bitcoin, ganhariam os nossos investidores.
E então nós decidimos seguir no caminho de uma Bitcoin Treasury Company propriamente dita, que faz a sua missão de vida aumentar a quantidade de bitcoins por ação. Não só dando all-in no caixa, como também usando o mercado de capitais para levantar dinheiro para comprar mais Bitcoin de forma criativa, sempre que isso for aumentar a quantidade de Bitcoins por ação. E como primeiro ato, a gente emitiu mais 25 milhões de ações, nós tínhamos 87 milhões de ações em circulação, emitimos mais 25, captamos 160 milhões de reais, compramos tudo em Bitcoin também, numa tacada só. E hoje temos 370 milhões de reais em Bitcoin, pagamos por isso 330 ou 340. Temos mais Bitcoins que o Mercado Livre e mais Bitcoins que qualquer outra companhia pública na América Latina, e estamos compromissados a sempre aumentar essa relação de Bitcoins por ação. Hoje são 536 satoshis por ação. É um número que multiplicou por 10 do primeiro TRI para o segundo TRI. A gente espera continuar a crescer esse número agressivamente daqui em diante. Então, a nossa ação vai cada vez mais poder ser vista como um token que tem 3 pernas. Uma perna é o negócio operacional sobre o qual falávamos, gerando alguns milhões, como declarado no último trimestre, 75 milhões de reais de EBITDA, né, nos últimos 12 meses. Isso, por si só, significa um valuation para a companhia. O outro valuation são 600 bitcoins. E o outro valuation são as operações no mercado aberto. Esse time de tesouraria, essas operações de tesouraria, emitindo ações e, eventualmente, outras coisas para securitizar o Bitcoin no final do dia. Envelopar o Bitcoin para outros públicos e outros mercados. Envelopar o Bitcoin em instrumentos de renda fixa ou renda variável para entregar para o mercado recortes do Bitcoin, recortes com algumas salvaguardas ou com alguns aceleradores, alguns turbos, algumas proteções ou algumas alavancagens, públicos conservadores e arrojados. Envelopar o Bitcoin para todo mundo obedecendo aos perfis de risco de cada um. Essa é a terceira perna do negócio. É um modelo que tem sido bem sucedido lá no Japão, lá na Europa, nos Estados Unidos, basicamente lá nos Estados Unidos há 2, 3 anos, no resto do mundo nos últimos 12 meses, e agora aqui no Brasil também. Diego, você falou uma coisa importante, né, que pouca gente para pensar, e escolher o Bitcoin, para mim, o que a Melius está fazendo, óbvio, né, agora que o Michael Saylor fez, agora que a Melius fez, me parece uma opção muito óbvia, né, porque você imagina, nós temos no Brasil, e isso não é só um efeito Brasil, isso é praticamente no mundo todo, nós temos, por exemplo, a meta da inflação aqui no Brasil, né, onde o Banco Central, ele desvaloriza o dinheiro da população como meta. E aí, veja, eu tô prejudicando o poupador, né? O Cássio caiu aqui. Eu tô prejudicando o poupador. E aí fica muito claro se eu tenho um dinheiro que é inflacionado como meta pelo Estado e um dinheiro que a sua escassez é sabida desde o primeiro segundo. Hoje fica muito claro entender por que a Melius está comprando Bitcoin e por que outras companhias também estão comprando Bitcoin. A minha pergunta é, a Melius é a primeira companhia brasileira, como você disse, é a maior da América Latina em hold de Bitcoin. Se não está desconectada essa planilha aqui que eu tenho, são 595 Bitcoins, é isso? 595 Bitcoins hoje na Melius. Você imagina que outras empresas brasileiras vão chegar nesse mercado também querendo fazer a sua reserva estratégica de Bitcoin, ou seja, se transformar numa Bitcoin Treasury, né, uma Bitcoin Company? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu faço, e eu acho que você já meio que introduziu ela na anterior, a segunda pergunta é o seguinte: o querido Michael Saylor, ele fez um negócio absurdo, né? Que é pegar a credibilidade que ele tem como empresário, como a sua empresa, e ele começou a gerar dívida em dólar para pegar Bitcoin.
qual que é a possibilidade da Melius ser esse player aqui no Brasil? Ou seja, olha, eu tenho uma boa empresa, uma empresa que dá lucro, uma empresa que funciona há muitos anos, e eu quero dar o meu nome, ou garantia de minha ação, ou enfim, de alguma coisa aqui, para também pegar reais emprestado e comprar mais Bitcoin, ou seja, potencializando esse hold, essa compra de Bitcoin. Excelentes perguntas, Felipe, endereçando ambas as perguntas e fazendo um adendo no número que você trouxe. Nós realmente tínhamos 595 Bitcoins, que foram fruto dos 190 milhões do caixa, dos 160 milhões do follow-on, onde emitimos as ações, mas nós recentemente anunciamos ao mercado, via fato relevante e tudo mais, a compra de mais 9 Bitcoins, cerca de $1 milhão, com o caixa gerado nos últimos tempos. Quem quiser saber tudo em tempo real, só se inscrever lá no site de RI do Melius, Melius RI, põe o seu e-mailzinho lá. Se vão surgir outras empresas aqui no Brasil, na verdade, coincidentemente, surgiu recentemente nosso primeiro concorrente, a Orange, né, de um respeitável time que obviamente admiramos muito, do Fernando Urrich, do Gui, né, desse pessoal que a gente já conhece do Bitcoin de outros verões, mas eles nasceram numa proposta chamada de tesouraria only, né? Tudo que eles têm são as operações de tesouraria e os Bitcoins entesourados. Eles não possuem a perna que o Melius possui de negócio. Então, a gente tem 42 milhões de clientes cadastrados, e nosso app faz 50 mil de downloads por dia. Nós compramos a Alter em 2021, que a gente conversou sobre, e então a gente colocou o know-how de compra e venda de Bitcoins no nosso aplicativo, inclusive o rollout para toda a base deve acontecer, voltar agora no final do mês, tinha saído um pouco do app e agora está voltando. Então a gente tem todo um know-how de serviços financeiros e shopping construído ao longo dos anos, que empresas que só fazem tesouraria e nascem para securitizar o Bitcoin não possuem. Mas, no termo geral de concorrente, é natural que... E aí eu já vou respondendo a terceira pergunta, uma com a outra. O negócio de Bitcoin Treasury Companies, tal como colocado por Saylor, Metaplanet, Capital B na França, é muito bom. Elas trabalham com um ativo que o Saylor gosta de dizer que ele espera 21% ao ano pelos próximos 21 anos, quando o Bitcoin vai para $21 milhões. E então, capta é o número cabalístico, né? Deve você só precisa decorar, né? O 21. Você só precisa decorar o 21, ele diz, né? Então, ele tem um ativo que vai performar 21% ao ano, e aí ele emite dívida a 0, a 4, 6, a 8, a 10 e a 11% ao ano. Ele fica com a diferença, basicamente, em todos eles. E é simples de entender. No caso do Saylor, por exemplo, ele tem 60 bilhões de dólares em Bitcoin, e só de ações ele tem vendido 20 bilhões de dólares em ações por ano. Ele vai no mercado e emite 20 bilhões, ele emitiu isso no último ano, para ele que já tem 60 bi de Bitcoins no balanço. E para pagar essa dívida, todas essas dívidas que ele emitiu, ele vai precisar de 600 milhões de dólares por ano. Ou seja, ele tem 100 vezes mais disso em tesouraria, mas ele nunca precisará tocar na tesouraria se ele pode vender ações ao invés. Dos 20 bi, joga 600 milhões para pagar o yield do investidor, 19,4 bi vão para comprar mais Bitcoins. E convenhamos, mesmo que a liquidez da ação seque, ele ainda não vai precisar vender a tesouraria, porque ele pode ou emitir mais dívida e rolar a dívida, que é o que todo mundo faz no mercado financeiro tradicional, ou vender derivativos, né? Quem é do mercado cripto sabe mais essas coisas de vender call coberta, vender as cash secured puts. Dá para você fazer yield no seu Bitcoin usando derivativos, né? Contratos futuros e tudo mais. É algo até comum no mercado financeiro tradicional. Então, todas as Treasury Companies
se deram conta de que, peraí, de fato, o Bitcoin, diz o Saylor, que vai performar entre 20% e 30% pelas próximas 1 a 2 décadas. E o mercado topa comprar instrumentos pagando 4, 5, 8, 10% ao ano de dólar. O mercado fica feliz com isso. Bom, de repente eu posso fazer o mesmo, o que não deixa de ser uma espécie de ataque especulativo, né? Eu tomo dívida numa moeda fraca, entesouro uma moeda forte, isso enfraquece a moeda fraca, fortalece a moeda forte, num ciclo virtuoso de fazer a moeda forte vencer e a ruim ir para o buraco, né? Esse ataque especulativo é algo já previsto lá em 2014 no texto do Pierre Rochard, né? Speculative Attack, que meio que cantou a pedra do que 10 anos depois aconteceria de fato. E então é razoável supor, Felipe, que toda Treasury Company, autodenominada Treasury Company, veja com bons olhos e admire o playbook de você tomar uma dívida que é relativamente barata frente ao que o Bitcoin dá, ficar com a diferença, fica todo mundo feliz, fica o Bitcoin feliz, fica o nosso investidor feliz porque é ele que absorve esse spread, essa diferença, o comprador da dívida fica feliz porque a dívida das Bitcoin Treasury Companies ela tem um perfil melhor de risco e retorno que dívidas tradicionais, pagam melhor, né? E possui um Bitcoin como lastro, um benefício que outras dívidas não têm. E você resolve uma dor de mercado enquanto enriquece seu acionista, põe um flywheel para funcionar, porque quanto mais você faz isso, mais o seu tesouro cresce, mais o seu acionista se privilegia, mais ação você pode vender. E meio que nasce um cavalo mecânico, Felipe, que a gente gosta de desenhar, que é o seguinte: essas empresas como a Strategy gostam de viver como um cavalo mecânico que pumpa petróleo do chão. Essas empresas pumpam Bitcoin do resto do mercado. Elas extraem Bitcoin. Como que elas extraem Bitcoin? Com esse cavalo mecânico, onde num braço ela emite dívida, no outro braço ela emite ação. Ela emite dívida para um público conservador, que quer Bitcoin com downside protection, proteção do principal e um yieldzinho gostoso. Ela vende ação para o cliente arrojado, que o Bitcoin não serve, ele quer 2 vezes o Bitcoin. No bear market, ela vende para o medroso. No bull market, ela vende para o corajoso. Então, eles ficam no bear market, na emissão da dívida, você fabrica o Bitcoin Yield, né? Porque você emite dívida, compra Bitcoin, seu acionista agradece. Quando ele agradece, o preço sobe, você emite a ação. E quando você emite a ação, você se desalavanca. Porque agora você comprou mais Bitcoin sem emitir mais dívida. Então, você fica alavancando de um lado, desalavancando do outro. Então, nesse cavalo mecânico de emissão de dívida e ações, nesse atendimento de todo o espectro de risco, de conservadores e arrojados, nessa dinâmica de uma hora você alavanca e outra hora você desalavanca, você vai meio que pumpando o Bitcoin que está menos produtivo e menos performático e atendendo a menos demanda em outros lugares. E Bitcoins que estavam outrora parados em carteiras por aí, em corretoras, em hodlers, tem mais de 1 milhão deles foi parar na mão de empresas como nós, porque agora a gente está fazendo alguma coisa com eles. E cada vez mais Treasury Companies vão ter um papelzinho no portfólio do Bitcoiner, tanto na ponta da pimenta, do tempero, do turbo, que é a ação, aquela partezinha que é para bater o Bitcoin, quanto na parte, bom, essa aqui eu sou mais conservador, isso aqui é mais curto prazo, aqui eu quero o yield, aqui eu quero a proteção do principal. No meio ali o Bitcoin, na ponta conservadora as dívidas, na ponta arrojada as ações de Treasury Companies. E assim, as Treasury Companies basicamente ofereceram uma receita para você bater o próprio Bitcoin, que é a adição do Bitcoin Yield, né? Diego, deixa eu fazer uma pergunta, vamos lá. Essas coisas aí me complicam. Tudo que você está falando aí, pô, maravilhoso, eu acho que, mas nada é tão perfeito que não pode dar errado, né? Não tem como.
qual é o risco? Não é porque não é possível que isso que o Saylor está fazendo, assim, sendo bem leigo, eu não entendo nada de mercado financeiro, de instrumentos de alavancagem e tal, mas certamente tem algo que pode dar errado nessa forma, né? Porque senão não seria só ele que teria achado o baú de ouro, né? E a outra pergunta, então é, o que pode dar errado nisso? E a outra, essa fórmula do Saylor, será, tendo em vista a quantidade de bitcoins que tem, né, o suprimento do Bitcoin, todas essas coisas, e a gente já viu a Metaplanet está enfrentando algumas dificuldades com a valorização das ações dela. Será, essa mesma fórmula serve para todo mundo? Porque eu acho que tem uma diferença, não sei se eu estou certo ou errado, mas de diferenças de empresas como a Melius, que tem um negócio por trás e o Bitcoin está entrando nesse negócio. Mas como você mesmo falou no começo, vocês não dependiam do Bitcoin. Vocês eram lucrativos, tinha cliente, tem download, tinha uma empresa sólida, funcionando, pagando coisa para os acionistas, e o Bitcoin veio para agregar nessa estratégia. E o que a gente viu na Strategy é um pouco diferente. Ela tinha um negócio, deixou o negócio de lado e virou só uma Treasury Company de Bitcoin. Então, não sei se esse modelo daria... Se todo mundo quiser virar para o Bitcoin agora, provavelmente não vai dar certo para todo mundo. Então, qual que é o limite de dar certo ou não dar certo? E onde o Saylor pode se dar mal? Porque certamente ele pode se dar mal em alguma coisa. Excelente pergunta, Cássio. Eu diria que, bom, todos nós estamos colocando a nossa vida e vivendo ou morrendo pelo Bitcoin. E, obviamente, que se o Bitcoin deixar de existir ou passar por um evento onde ele deixa de existir, bom, então isso é um problema para todo mundo. Na atual circunstância, isso não seria exatamente um problema para o Melius, porque a gente ainda não tem dívida nenhuma. Então, nós perderíamos o grosso do nosso caixa, mas a operação está lá, gerando 75 milhões de EBITDA por ano, e ainda nos restam 60 milhões de reais em caixa que a gente não botou em Bitcoin, justamente porque é uma medida conservadora de caixa para sustentar toda a operação. Mas todas essas grandes treasury companies que você citou já estão alavancadas e provavelmente deixariam de existir mesmo, se o Bitcoin deixar de existir. Quanto ao momento de mercado que a gente vive, é possível dizer que pela natureza, pela arquitetura do balanço das Treasury Companies, muitas delas alavancadas, elas estão, o que a gente chama de speedrunning os ciclos do Bitcoin. Elas estão criando subciclos dentro do grande ciclo do Bitcoin. Então, você pode imaginar os ciclos do Bitcoin como grandes arcos de 4 anos. As Treasury Companies, elas estão criando subciclos ali em torno dos ciclos do Bitcoin. Então, como o Dylan Leclerc da Metaplanet no Japão diria, eles nos últimos 12 meses multiplicaram por 100 vezes, mas caíram 60% umas 6 vezes. Ou seja, eles passaram por 4 anos de ciclo do Bitcoin em um, né? Porque é como se a Metaplanet tivesse feito 4 ciclos do Bitcoin em um. E é aquilo que vocês já conhecem. Você quer a alta performance? É impossível se ver livre da alta volatilidade. E quanto à leitura maior do mercado, é razoável supor que nem toda Bitcoin Treasury Company vai estabelecer limites rígidos de endividamento. Muitas delas vão ir além dos 20% e 30% de endividamento que tem sido respeitado hoje no mercado. Talvez em algum momento mais extasiado, mais oba-oba, mais eufórico do mercado, as companhias tendam a se endividar para além do que a responsabilidade permitiria, para além do que as boas práticas recomendariam, e aí ficarão nadando peladas no futuro e inevitável bear market, porque tudo continua cíclico. Então, no longo prazo, talvez não vençam as que serão as melhor performáticas, porque as melhor performáticas de agora são as que mais vão se endividar, são as que mais vão ser irresponsáveis. Mas aquelas que permanecerem vivas, né, e diligentes e responsáveis, entesourando o Bitcoin e securitizando o Bitcoin de forma responsável, tendem a sobreviver e talvez até bater o próprio Bitcoin. No que aconteceu com a internet. O grosso das companhias quebrou em 2000, 2001, mas aquelas que foram diligentes, sobreviveram,
aguentaram firme o bear market, se tornaram monstruosas, bateram a tudo e a todos. E o mesmo pode acontecer com as próprias treasury companies. A gente não acredita que está em nenhum lugar perto de lá ainda. Todas as companhias ainda parecem muito saudáveis, mesmo a uma longa distância. Mas o ciclo do Bitcoin ainda tem muito para correr, a gente acha. A gente está no meio, ainda vem mais aí alguns meses de ciclo. Muitas treasury companies ainda vão fazer muita coisa. E eu não estranharia ver um nível assim de responsabilidade surgindo em algum momento. Show de bola. Diego, deixa eu compartilhar uma tela aqui. O Diego falou sobre o ri.melius, né, .com.br, Melius com Z. Eu vou deixar aqui na descrição. Ele mostra uma coisa mais... um painel, né, mais preciso na quantidade de satoshis por ação, como o Diego falou, a quantidade de bitcoins que a Melius possui nesse momento, né? Eu tinha visto aqui, por isso que eu falei 595, né? Então o portal aqui da Bitcoin Magazine ainda não tá desatualizado. Completo. Tá desatualizado, mas o Diego já trouxe pra gente que eles compraram mais $1 milhão, né? 1 milhão de... Isso. $1 milhão, né? Que completou aí mais 9 bitcoins, então 604 bitcoins é o que tem a Melius aqui hoje. Diego, você falou da Melius aí, eu achei que você tinha aberto minha carteira, pô. Oxe, tá até preocupado. Com 605 biticas, né, Cássio? Coisa boa, hein? Coisa boa. Diego, eu quero agradecer demais você aqui por esse papo. Quero dizer para você que aqui no canal Bitnada e no Blockchain Conference Brasil, o canal está totalmente aberto para uma atualização, caso queira bater um papo com a nossa audiência, caso queira trazer o Israel também, né, que é o dono da companhia, o CEO que você falou, eu acabei não pegando o nome. O Gabriel. Gabriel. E quero lembrar a todos que o Diego Collen é um palestrante e um dos mais importantes palestrantes do Blockchain Conference Brasil, tá? Que acontece dia 28 e 29 de novembro, lá no Expo Center Norte, Zona Norte de São Paulo. O link também estará aqui na descrição para você adquirir seu ingresso e encontrar o Diego Collen, trocar uma ideia com ele, trocar uma ideia com o Cássio e com mais de dezenas aí de palestrantes que a gente vai trazer. Diego, quero agradecer demais, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado a você, Felipe e Cássio, pela conversa. Até a próxima e nos vemos no Blockchain Conference Brasil no final do ano, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Diego. Obrigado, Cássio.